Nós estamos num mês especial, um mês de aniversário da comunidade, e é bom termos aqui nessa noite, amém? Vira para o seu irmão, diga para ele que bom que você veio. E às quartas-feiras nós temos falado sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? É muito bom não deixar que se afaste da nossa mente aquilo que Deus faz pelas nossas vidas. Essa também é uma forma de dar glória a quem tem glória, de dar honra a quem tem honra. Queria que você abrisse a palavra do Senhor junto comigo em Salmo capítulo 55, versículo 1. Diz assim o salmista: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. Meu coração está dorido dentro de mim, terrores de morte sobre mim caíram, temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Deus, aplica essa palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Quando olhamos para este salmo, vemos claramente que o salmista tinha um porto seguro. É muito importante, queridos, quando temos a nossa vida pautada em experiências, e essas experiências as teremos todas as vezes que nos permitimos tê-las. Entenda que Deus, Ele sempre está aberto a nos alcançar. Deus está sempre aberto a nos abençoar. E muitas vezes, queridos, nós nos recusamos participar dos planos de Deus. E isso é o que nos impede, inúmeras vezes, de termos as experiências de hoje que nos sustentarão no ministério, na nossa vida cristã, no dia de amanhã. Você entende isso? Como eu posso falar daquilo que eu ainda não vivi, daquilo que eu ainda não experimentei? Posso até falar, mas se eu experimentei, se eu vivi, eu falo com mais ênfase: eu creio. Eu sei que aquele Deus que me livrou no passado vai me livrar hoje. Eu sei que aquele Deus que me curou vai me curar hoje. Eu sei que aquele Deus poderoso que converteu o meu coração sujo também pode operar hoje na minha vida, me trazendo de volta. Você entende isso? Precisamos, queridos, estar abertos às experiências que Deus tem para as nossas vidas. Isso implica termos disposição para enfrentarmos as lutas que se opõem todos os dias a esse chamado de Deus. Eu quero lembrar para vocês, esses dias estava falando com uma pessoa aqui da igreja. O mar se abrir diante de nós é o sonho, não é? O mar se abrir, nossa,
tremendo. Foi uma experiência, sim ou não? Amém? Mais para frente, esse mesmo povo teve que ter uma outra experiência. Só que nessa nova experiência também, eles tiveram que molhar o pezinho deles na água, para que as águas se abrissem. O mesmo povo, o mesmo Deus, e uma nova experiência, baseada numa que eles já tinham vivido, de igual intensidade, de igual poder. Com certeza, todas as vezes que eles se encontrassem diante de uma situação semelhante, eles sempre iam lembrar que aquele Deus já tinha livrado eles no passado. Permitir que essas experiências se construam na nossa vida é fundamental. O salmista sabia disso. Quando ele pede socorro a Deus, através dessa súplica, ele relata que está sendo perseguido. Ele relata que há uma opressão muito forte sobre a vida dele. Porém ele diz: Deus, Tu és o meu socorro. E no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa tempestade, eu creio que eu posso voar sobre ela. Quisera o Senhor pudesse me dar asas, queridos. Homens não voam, amém? Homens não têm essa capacidade. Mas quando a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, fala para nós de uma forma real, que essa tempestade que nos cerca, podemos voar sobre ela em nome de Jesus. Você entende isso? Eu tenho um personagem bíblico que eu queria falar com vocês também nessa noite. Sansão. Foi um homem que teve grandes experiências com Deus. Grandes experiências. E é bom falarmos um pouco sobre Sansão nessa noite, porque Sansão passou por vários estágios. No início de suas experiências com Deus, um homem consagrado. Vou resumir um pouquinho. Um homem consagrado, um homem compromissado, um homem fiel. E Deus ama a fidelidade, amados. Amém? Deus ama compromisso. A gente vê isso dentro da igreja. O irmão compromissado, a irmã compromissada. Qual o pastor nessa terra que não ama ter um crente compromissado ao seu lado? O crente compromissado anda 2, 3, 4 milhas quando lhe pediram para andar apenas uma. O crente compromissado, ele fica anos atrelado ao seu compromisso, porque o seu compromisso não é com o homem tão somente, mas acima de tudo, com Deus. Ele leva isso adiante, é fiel, amém? Está junto em todas as situações. Sansão tinha esse tipo de compromisso com Deus. E enquanto ele manteve esse compromisso com Deus, Deus usava ele de forma nunca antes vista, com uma força descomunal, numa época em que Israel necessitava de um líder, de alguém que pudesse defendê-los, de alguém que pudesse guardá-los, livrá-los dos inimigos. Sansão era essa pessoa. Sansão detinha a unção de Deus sobre sua vida, o poder de Deus sobre sua vida. E ele subjugava todos os inimigos que se levantavam contra o seu povo. Era um guardador do seu povo, era um guardião do seu povo. Durante esse processo, é importante nós lembrarmos que essas experiências não vão sair do coração de Sansão, assim como não saem do nosso também. Sansão caiu. Sansão teve um envolvimento com uma mulher
de fora do seu povo. Sansão foi seduzido por Dalila. Sansão quebrou o seu voto com Deus. Sansão saiu de uma posição de destaque, de uma posição admirável. Preste atenção nisso, queridos, porque talvez você já tenha passado por isso e continua preso a isso. Talvez você não tenha passado, mas conhece alguém que passou, ou talvez você ainda vá passar por isso em algum momento da sua vida. Enfim, tudo que antes foi escrito para o nosso entendimento foi escrito. Então, é uma linguagem que nós precisamos prestar bastante atenção, porque num dado momento do nosso ministério vamos nos deparar com ela. Amém? E é importante conhecermos os caminhos. Quando Sansão se deixou seduzir, ele troca o seu compromisso com Deus, e aí está o X da questão. Ele troca o seu compromisso com Deus, ele troca a sua aliança com Deus por alguns momentos de prazer. Foram momentos, queridos. Foram literalmente momentos. Ele teve alguns momentos de prazer, porque na sequência ele foi aprisionado. Tão logo o seu poder se esvaiu, tão logo o Espírito do Senhor que estava sobre ele se esvaiu dele, tão logo o Senhor o deixou, porque o compromisso foi rompido. Preste atenção nisso. Os homens lançaram mãos dele, e aquele que antes era o terror dos filisteus passou a ser chacota do povo filisteu. E o diabo não tem dó. Amém? O diabo entra efetivamente para roubar, matar e destruir. Aquele que antes era temido passou a ser zombado, passou a ser escarnecido, teve seus olhos vazados. Aquele que tinha a visão de Deus para o seu povo, aquele em que todos confiavam, perdeu a visão. Perdeu a visão. Passou a ser levado de um lado para o outro. Tropeçar, cair em buracos, empurrar moinhos. Passou a ser escravizado por aqueles que ele subjugava anteriormente. Eu quero que você aprenda uma lição nessa noite. Não vale a pena romper seu compromisso com Deus. Às vezes nós não valorizamos uma pregação, às vezes não valorizamos a casa do Senhor, às vezes não valorizamos o nosso irmão, mas quando perdemos isso, vemos que Satanás não tem nada para nós. Vemos que tudo que ele tem é desprezo, dor, frio, angústia, trevas e zombaria. Quando estamos na casa do Pai, não valorizamos aquilo que Ele nos dá. Mas quando perdemos, eu acredito, querido, que Sansão se lamentava a cada zombaria, a cada situação de desconforto que ele era colocado, a cada humilhação, a cada trabalho forçado. É impossível que ele não se lembrasse do que Deus fazia através dele. Quem já viveu sabe. Contudo, amados, assim como esse salmista queria trazer à memória aquilo que lhe dava esperança, assim como esse salmista acreditava de todas as formas que Deus poderia livrá-lo de toda essa perseguição e ainda fazer com que ele andasse por cima de toda essa dificuldade,
Amém? Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E nos seus últimos momentos de vida, Sansão se coloca diante de Deus novamente e ora ao Senhor. É muito interessante frisar que estrategicamente ele pediu para ser levado ao ponto chave daquele lugar. Ou seja, Sansão voltou a acreditar. Você está entendendo isso? Ele voltou a acreditar. Se ele não acreditasse, ele teria pedido para ser levado para qualquer outro lugar, porque ele sabia que Deus não ia operar. Mas não. É muito importante conhecermos o caminho de volta e sabermos que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Aquele homem com as suas mãos já tinha visto o poder de Deus de uma forma sobrenatural em várias situações. E ele queria aquilo de volta. Mas dessa vez, ele não queria aquilo de volta para ele. Ele queria para Deus, por Deus. Quando ele foi colocado entre as colunas, ele levanta o seu clamor ao Senhor. E diz a palavra de Deus que mais uma vez, pela última vez, aquele cheiro que ele já conhecia entrou pelas suas narinas, né? O Espírito do Senhor, aquele ambiente, novamente tomou conta do seu ser. Quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Eu creio que naquela hora ele lembrou de todas as experiências que ele já tinha vivido com Deus. E ele executou o trabalho do Senhor naquele lugar. Eu quero dizer para você que Deus vai operar, independente da situação em que você se encontra. Contudo, é importante que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora e soubesse que o Senhor está neste lugar. E que eu não sei em qual situação você se encontra, mas que você saiba que esse mesmo Deus que teve misericórdia de Sansão, Ele deu novamente o gosto, o sabor da sua presença, também está nesta noite, neste lugar, disposto a dar o sabor da sua presença na sua vida. Eu quero que nessa hora você clame ao Senhor como salmista, e que se você se recorde como Sansão dos momentos que você viveu com o Senhor, e de como tudo isso pode ser a base de um retorno, e como tudo isso pode ser a base de um ministério forte, como tudo isso pode ser a base de uma cura a qual você veio buscar essa noite, ou a qual você tem buscado diante da presença do Senhor. Que tudo isso seja a base da mudança de vida que você tanto espera para você, para o seu ente querido, para o seu cônjuge. Que tudo isso seja a base da virada de mesa na sua vida. Nessa quarta-feira, o Senhor está aqui neste lugar para trazer à memória aquilo que te dá esperança.
Quando nós finalizarmos esse mês de agosto, eu quero que você se acostume com isso. Enquanto o diabo se empenha em trazer na tua memória aquilo que te aprisiona, é ou não é, amados? Enquanto o diabo se empenha em trazer acusações sobre você, com o único objetivo de te paralisar, de te manter estagnado, de te puxar para trás, Deus quer que você traga à memória aquilo que te dá esperança, porque Ele está neste momento ávido para te abençoar. Nesta hora, neste momento, você só precisa dizer: Senhor, eu quero ir para o meio das colunas. Senhor, eu quero ir para o meio das colunas. Eu sei que o Senhor vai me usar novamente. Eu sei que o Senhor vai operar nesse lugar essa noite. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. E dentro dessa visão, em nome de Jesus, eu queria que você viesse para o meio da coluna. Eu queria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Venha, e como diz o salmista: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Saindo do teu lugar e vindo aqui à frente, você está falando: Senhor, eu quero ir para o meio da coluna, porque esse lugar vai provar o poder do Senhor. Esse povo vai provar o poder do Senhor. Verão a tua glória mais uma vez. Verão do que é capaz um homem cheio do teu espírito, uma mulher cheia do teu espírito. A Bíblia diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? As pessoas precisam olhar para alguém e ver Jesus. As pessoas vão olhar para você e ver a glória de Deus. Mais uma vez, e tantas quantas você precisar, o Senhor estará aí para te abençoar. Coloca a mãozinha no teu coração, feche seus olhos. Ó Deus, poderoso, santo, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo. Lamento-me e rujo. Lamento-me e rujo, Deus. Quantos querem o Espírito Santo, o Espírito do Senhor em suas vidas? Talvez você esteja enfrentando alguma dificuldade em chegar de uma forma mais íntima ao Senhor. Te digo que o problema não é dele, mas sim seu. Tudo que ele faz é andar na nossa direção, e às vezes andamos para trás, às vezes fugimos dele. Mas o salmista diz aqui: eu me lamento, eu rujo, Deus. Eu clamo, eu busco o Senhor, porque eu te quero, Deus. Eu te quero, Senhor. Eu te quero, Deus. Quantos querem o Senhor essa noite? Quantos estão dispostos a isso? Eu não posso me preocupar com o que os outros vão pensar. Eu preciso me preocupar com me aproximar de Deus. Eu preciso me preocupar em lutar muitas vezes com aquilo que me afasta de Deus. O lamento de um judeu é mais ou menos semelhante a um homem chorando de verdade. Às vezes a gente vê um homem derramando lágrimas, mas um homem chorando mesmo, chorando. Ele
uiva, ele grita. É uma coisa muito impactante de se ver. É importante que saibamos nos achegar a Deus. Coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Deus, venha sobre o teu povo nessa noite, Senhor. Venha, Senhor, eles estão no meio das colunas, ó Pai, de suas vidas, no meio das colunas, ó Deus, de suas lutas, de suas dificuldades, ó Pai. Eles estão estrategicamente, Senhor, nessa hora. Quantos creem no que eu estou falando essa noite? Amém? Estrategicamente, em nome de Jesus, nessa hora. E ó Deus, em todos os que estão aqui, o Senhor já atuou. E todos nós podemos trazer à memória a forma como o Senhor atuou, o jeito, o poder, como o Senhor mais do que nos convenceu, nos converteu. Como aquilo que parecia impossível aconteceu. Aos nossos olhos não havia saída. O tempo passa e nos esquecemos que o Senhor continua o mesmo. O mesmo Deus, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E nessa quarta-feira não vai ser diferente. Deus quer abençoar, amados, a sua vida essa noite. E eu ministro essa palavra sobre você. Que o Espírito do Senhor tome conta de você. E que nessa hora você coloque as suas mãos nas colunas do templo. E em nome de Jesus seja usado novamente. E que em nome de Jesus, aquele que não pregava, pregue. Aquele que luta contra a enfermidade seja curado. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Deus. As portas que têm andado fechadas diante de você, que se abram. Aquele que não se converte, que é alvo do teu clamor e da tua oração, que se converta. Aquele que não é livre, que tem andado cativo, escravo, para o qual você tem direcionado a Deus suas petições, em nome de Jesus seja livre. Livre, em nome de Jesus. Que nessa hora cadeias sejam rompidas, portas sejam abertas, em nome de Jesus. Correntes, em nome de Jesus, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Estende sua mão, levanta sua mão, Senhor, levanta suas mãos. Que Deus use as suas mãos, que o Senhor use as suas mãos, que o Senhor use a sua mente, que o Senhor use o seu corpo, que o Senhor te use poderosamente todos os dias, porque todos os dias você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Todos os dias, quando o diabo vier contra você tentando te derrubar, você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o mesmo Deus de ontem vai ser o Deus de hoje, que vai ser o Deus de amanhã, ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer igual o salmista? Ah, Senhor, eu quero asas. Oh, eu me sinto assim nessa noite, Deus. Eu me sinto assim nessa noite. Bendito é o teu nome, Deus. Nada pode nos deter em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque os propósitos de Deus vão se cumprir cabalmente em nossas vidas. Você crê nisso? Todos os propósitos de Deus para você, para a tua família, irão se cumprir cabalmente em nome de Jesus. Amém?
em nome de todas as bênçãos do Senhor que cairão sobre a sua vida e sobre a sua família, de geração em geração, até 1000 gerações, daqueles que adoram ao Senhor, porque hoje você serve a Deus e traz na tua memória aquilo que te dá esperança. Glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus, amém?